dizer que eu caí. Eu traí a minha esposa, traí a minha igreja. Quero dizer para os irmãos que sim, eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro, esse grave erro. Será que existe alguma compatibilidade entre o João Leite e esse pastor aqui de Santa Catarina que confessou também o seu pecado diante de todos e também diante da sua igreja? Fiquei comigo. O vídeo vai ser longo, tá? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, eu convido você a estar assistindo o último vídeo que nós fizemos aí. Caso você não tenha assistido ainda, eu te convido a assistir a esse vídeo que também tá bem bacana, tá? Tá bem legal. Um áudio de uma pessoa que saiu do sistema falando sobre o filho adotivo, o filho de sangue, o filho, teoricamente, o filho de sangue de Edir Macedo, né? Que pediu DNA para Edir Macedo. Então todos quietinhos, Macedão, a família real, não sei o porquê, mas estão todos quietos. Nós vamos falar um pouquinho em relação a isso nesse vídeo e eu te convido a estar assistindo esse vídeo, caso você não tenha assistido. Se você gostar, compartilhe com alguém. Como eu disse, esse vídeo aqui será longo. E já prepare aí o seu cafezinho, né, pessoal? Já prepare o seu cafezinho. Porque, olha, tem muito vídeo aqui para nós analisarmos. Vocês lembram daquele pastor, gente, aquele pastor que traiu a sua esposa lá em Joinville, Santa Catarina? Lembram dele, pessoal? O mais engraçado, né? Engraçado que eu digo que na verdade é o seguinte, né, pessoal? É que esses caras são tão cara de pau, gente, que eles pregam, né, moral de cueca. Sempre pregaram moral de cueca. Sempre foi assim. Eu vou achar o primeiro vídeo aqui pra gente tá vendo. São dois, na verdade. São dois vídeos, na verdade. São os primeiros que eu quero apresentar para vocês, né? O pregador de moral de cueca. O pastor, né? Se eu não me engano, o nome da igreja. Quando eu falar igreja é para vocês entenderem, tá, pessoal? Porque de igreja, esses lugares não tem absolutamente nada. Tá? Não estou aqui no canal para passar a mão na cabeça, porque são homens de Deus. Não são homens de Deus. Não são homens de Deus. São pessoas fraudulentas e mentirosas que usam o evangelho para se promover. Tá? Não vou passar a mão na cabeça de jeito nenhum. Tá? Marcelo, porque você é muito ruim. Não, eu não sou ruim. Esses homens sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo. Tá bom? Eles sabem. Vamos ver o primeiro vídeo aqui. Primeiro vídeo. Vamos lá. Vou colocar para vocês aqui. Pode vir com a namorada, com a noiva, a esposa. Só não pode vir algum aqui que tiver aqui dentro com a amante, amém, irmãos? É sério isso, pastor? Mas pode vir. É sério mesmo? Pode vir com a namorada, com a esposa. Só não pode ir com a amante, pastor. Será que é por isso que você nunca levou a tua amante aí na tua igreja? Né? Se não me engano, o nome da igreja é Imagem e Semelhança, né? Como diria um amigo meu, né? Infelizmente já faleceu. Nome de igreja de bobo tem tudo quanto é canto, né? É isso aí. Não pode levar amante, né, pastor? Não pode levar amante na igreja. É sério mesmo, pastor? Como não pode levar amante para a igreja, o pastor leva amante para o motel, né? O pastor leva amante para o motel. E gravem esse número, 3 anos. Ele ficou 3 anos. Aí depois o cara de pau vai fazer igual o João Leite. Vai gravar um vídeo do lado da esposa, humilhando a esposa. Bom, o que a gente pensa em relação a isso é o seguinte. É que é ruim trabalhar, né? É muito difícil acordar cedo. Aqui onde eu moro em Santa Catarina também, tá, pastor? Aqui onde eu moro, no sul do estado, é frio. É ruim acordar cedo para trabalhar. É ruim.
É ruim. Vocês preferem usar a Bíblia, usar o Evangelho, cobrar dízimo das pessoas, né? Cobrar dízimo, cobrar oferta, campanha. Vocês preferem fazer isso. E vivem no luxo, não é à toa que o carro que vai aparecer aí não é um carro, entendeu? Eu não sei se esse pastor fazia alguma coisa, se alguém souber, fazia alguma coisa além de ser pastor. Ele é empresário de alguma coisa, para ter um carro daquele naipe, e ele estava com o carro, no carro com a amante. O segundo vídeo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. Vamos lá. Tenha vergonha na tua cara. Põe a tua vida em dia. Para com a prostituta. Para de fornicar dentro do teu carro. Você não é casado. Você tá tendo relação sexual, mas você não é casado e quer ter Deus. Mora na casa com uma mulher, mas tu não é casado, você está fornicando. E a Bíblia diz em Hebreus, a Bíblia diz em Apocalipse, que vai ficar de fora os fornicadores. Prepara teu altar, para de mentir, tira a mentira da tua boca, limpa a tua boca, passa o sangue de Jesus da tua boca, para de olhar prostituição na internet, vídeo pornográfico, para de roubar os outros. Aleluia, você está botando o preço de uma coisa que vale menos, você está enganando gente. Aleluia, Deus não está no teu altar, o teu altar tem que ser limpo, purificado, para a glória de Deus descer nele. Deus não está no teu altar, pastor, né? Aleluia, aleluia, tudo ele fala aleluia. São homens mentirosos, aí depois ele vem com o papinho do quê? 3 anos, pastor. 3 anos você com um amante, segundo o que foi apurado. Aí depois você vem com um papinho de perdão. 3 anos. Por que eu coloquei o João Leite junto no balaio? O João Leite, ele estava pegando 4 esposas. Não sei quantos anos pegando 4 esposas fora dele. Ele estava com mais 4 mulheres, né? Pelo que foi apurado, eram esposas também de pastores, e esse camarada estava lá por não sei quantos anos pegando essas esposas. Aí depois vem falar de Jesus, aí depois vem de perdão, chora. O João Leite chorou, esse aqui não teve nem a cara de pau de chorar. Esse aqui não teve nem a cara de pau de chorar. E olha, a esposa dele também, né? Pelo amor de Deus, uma cara de songamonga que, pelo amor de Deus, me perdoe, mas eu não... Olha, vou te contar, tá? Presta atenção aqui no que eles vão falar em relação a isso. Acho que é longo esse vídeo aqui, deixa eu ver quanto tempo tem, mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui o primeiro, vamos lá. Muito bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, eu venho hoje aqui nas redes sociais para falar aos irmãos que o que vem acontecendo e o que aconteceu desde a noite de ontem na cidade de Joinville. Eu fui para a igreja para conversar com os irmãos, expor, falar em relação ao que vem acontecendo, em relação ao meu pecado. Eu confesso para os irmãos que ontem eu ia no culto que estava acontecendo, eu ia confessar o meu pecado diante da igreja. Quando eu comecei a falar, enfim, algumas pessoas foram incitadas e acabou acontecendo um caos dentro da igreja, onde eu não pude confessar o meu pecado. Quero dizer para os irmãos que sim. Ele ia confessar, gente. Justamente no dia que foi descoberto. Justamente no dia que ele foi descoberto, o santinho do pau oco, ele ia confessar. Quero dizer para vocês, meus irmãos, meus amados, queridos, só faltou falar em línguas, né? Que eu iria confessar ontem eu iria confessar. Só que daí alguns irmãos foram incitados a ficar falando, gritando, eu não pude confessar o meu pecado. Cara de pau. Cara de pau. Aprendeu aonde? Aprendeu com o Edir Macedo ser cara de pau assim? Aprendeu com o João Leite ser cara de pau assim? O João Leite chorou, disse que ia ficar na igreja, minha igreja, eu quero pedir perdão à minha igreja, que é universal, que salva vidas. Eu nunca vou sair daqui, eu nunca. Vai abrir outra igreja.
abriu outra igreja, foi pastor de outra igreja, sumiu, desapareceu. E outra, eu duvido se esse camarada aqui, que está confessando o seu pecado, né, iria confessar o seu pecado no dia que foi descoberto, que foi exposto, hein, pastor? Você iria confessar um dia. Que coincidência, hein, pastor? Que coincidência, hein? Ou será que poderíamos dizer que mentira deslavada da sua parte, né? Olha, será que mais tarde esse camarada não vai ter também outro boteco de aleluia aberto por aí? Hã? E o pior, vai ter gente que vai segui-lo, gente. Vai ter gente que vai segui-lo. Porque a Escritura, ela diz que haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. E tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si líderes e doutores segundo as suas próprias concupiscências. É a Escritura se cumprindo. Ele vai abrir uma igreja, e se uma igreja, né, pessoal? Leia-se empresa. Vai abrir um lugar para chamar de igreja, e a esposa dele é capaz de estar com ele ainda. A esposa é capaz de estar com ele ainda. Ou será que vai, aqui onde eu moro, uma igreja internacional da graça, o pastor era da graça. O pastor era da graça. Ele traiu a mulher, largou a mulher e ficou com a amante. E depois abriu outra igreja para ele também, com a amante. Ah, que legal, né? Que legal. Ah, né? Tem um cara de pau, gente. Tem um cara de pau. Vamos continuar ouvindo o homem falando sobre o pecado dele. Mas ele ia falar no dia que foi exposto. Uma coincidência enorme. Ele ia falar no dia que ele foi exposto. Eu iria falar ontem. Mas os irmãos não me deram tempo porque colocaram a exposição antes de eu confessar. Não consegui confessar. Eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro, esse grave erro. No nome de Jesus eu estou aqui para pedir perdão aos irmãos pelo meu pecado. Agora, diante de tudo isso, existe aí uma quantidade de falácias, uma quantidade de mentiras que estão sendo envolvidas diante de tudo isso. Claro que eu sabia, que eu já imaginava que isso... Ele traiu a esposa, né? Traiu a esposa, ele traiu, né? Eu traí sim, minha esposa, eu traí, tá aí aqui a minha esposa, tá aqui ela aqui, ó, passando vergonha do meu lado, tá aqui ela, eu traí. Mas diante disso tem umas falácias, muitas mentiras contadas. Então vamos ver quais são as mentiras contadas. Acontecer, mas eu estou aqui com a Bispa Cíntia para poder falar aos irmãos realmente o que aconteceu. Os irmãos vão ouvir da minha boca e também vão ouvir da boca da Bispa Cíntia o seu relato. O meu relato eu pequei, eu errei, eu falhei, e eu estou aqui confessando o meu adultério e também estou aqui para pedir perdão à Igreja de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, busquem o perdão no seu coração. Sei que alguns irmãos estão, como é que eu posso colocar aqui? Bravos, tristes, magoados comigo, mas eu confesso para os irmãos que eu não tenho mais o que fazer. Ontem, eu repito, eu fui lá para a igreja para confessar o meu pecado. E eu ia confessar. Quando eu comecei a falar, quando eu disse que eu havia dado uma carona para essa pessoa, aí não teve mais jeito. Mas eu ia confessar o meu pecado. O fato de ter dado carona é verdade, eu dei carona. O carro é meu. Sabe o que é o interessante, pessoal? É que esses caras de pau, depois, os mentirosos, quando eles são expostos, eles inventam história. Eu ia confessar o meu pecado. Eu duvido, seu mentiroso. Eu duvido. Duvido. É mentiroso. O pastor, pessoal, pastor, olha só, eu não quero generalizar, mas quem usa o evangelho para se autopromover, para ganhar dinheiro, a maioria são mentirosos. Compulsivos, tá? Então, camarada, eu ia confessar o meu pecado ontem. Eu dei uma carona para... faça-me um favor, né?
E aí, como eu disse, é difícil, né? Bispa é ela, pessoal. Bispa. Ó, bispa. Quem te consagrou a bispa? A bispa. Olha só. Foi teu marido que te consagrou a bispa? Olha só. O interessante é que ela, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem que perdoar, é lógico, pessoal. Mas é ruim trabalhar, né? É ruim trabalhar, acordar cedo no frio. É ruim, né, bispa? É ruim, né? Gente, em relação a esse carro, eu tinha um outro carro, vendi esse carro e comprei esse carro à prestação. Esse carro, eu pago ele à prestação e tenho como provar isso. Alguém tá falando que eu usei dízimo da igreja para comprar carro para amante. Isso é mentira. Não é verdade. Não há prova disso. Eu posso provar. Isso não existe. Isso não é verdade. Outra coisa, as pessoas estão usando o que nós passamos. Eu não lembro eu não lembro o ano, mas nós passamos por uma acusação anônima, tá? Passamos por uma acusação anônima de alguém que fez uma denúncia anônima nos acusando de ter feito lavagem de dinheiro. O Ministério Público então entrou, nos investigou tudo que tinha para investigar, todos os nossos documentos, foi investigado tudo que podia ser investigado e nós fomos absolvidos na cidade de Florianópolis, diante do Ministério Público. Um desembargador assinou, viu todo o processo e nos deu a absolvição. Nós fomos absolvidos. Então, com a graça de Deus, o único pecado que eu tenho e que eu cometi é o pecado do adultério. E a Bispa Cíntia está com a palavra no nome de Jesus. Bom dia, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Então, eu estou passando aqui também, né, para dizer assim, muitas pessoas estão me acusando que eu já sabia. Está com a palavra no nome de Jesus, olha só. O que Jesus tem a ver com isso, pastor? O que Jesus tem a ver com essas coisas de vocês aí? Com essas mentiras, com esses enganos de vocês? O que Jesus tem a ver? Mas tem bobo que acredita nisso aqui, ó. Na verdade, eu não sabia, eu descobri, assim como todos, né? Semana passada foi mandado tudo no meu telefone. Então, assim, irmãos, vocês podem imaginar, eu não vou ficar aqui me lamuriando como eu estou me sentindo. Mas o que eu pude fazer foi orar, porque eu acho que um cristão deve fazer isso. Uma pessoa que tem uma família. Eu sou casada com o apóstolo há 23 anos, não é 23 dias, não é 23 meses. Eu fui orar, pedir a graça de Deus. Em meio ao desespero, eu fui pedir para Deus uma resposta. Ele é apóstolo, gente. Olha só, ele é um apóstolo. Um apóstolo. Gente, eu queria entender quem é que consagra, quem é que autoproclama esses caras apóstolos, né? Bispa, a bispa. Quer saber? Apóstolo, né? Apóstolo, né? Um apóstolo. Amante dizendo, eu saio com apóstolo. Deus ministrava muito no meu coração que eu deveria perdoá-lo, porque assim como todos vocês, todos nós, quantas pessoas ao longo desses anos chegou ali, confidenciou pecados, atrocidades, confiou a nós, né, todos os seus pecados, e nós nunca viramos as costas, a gente nunca deixou de ajudar. Deus falava para mim assim, que ele não é Deus, o Ailton não é Deus. Se você colocou ele no seu coração no lugar de Deus, qualquer pessoa que você colocar, você vai se frustrar, porque somos seres humanos, e Deus dizia que eu deveria liberar o perdão. E eu liberei o perdão para ele. E eu estou diante de vocês, eu quero morar no céu. Vocês me conhecem, vocês podem até me julgar, mas sabem da minha índole. Então, assim, olha, eu convivo com Ailton 23 anos. Como homem de Deus, como pastor, eu não posso aqui denegrir a imagem dele, porque eu quero morar no céu. E eu falei para ele, diante de Deus, eu falei assim, olha, Ailton, como marido, como pai, você nos decepcionou profundamente. Mas o Senhor está gerando perdão no nosso coração, né? Mas só que como pastor eu não posso
defraudá-lo, eu não posso, com a ira e com a raiva, por isso que aconteceu, falar da pessoa dele, porque realmente ele sempre deu um bom exemplo dentro da minha casa, fora. A gente nunca usurpou a igreja, a gente nunca falou mal de ninguém, ele sempre defendeu as pessoas, sempre esteve ali por todos vocês. Não é fácil estar na frente de uma obra, não é fácil estar na frente cuidando de vidas. Muitas vezes a gente acaba se anulando como pessoas, a gente não tem vida própria. Então muitas vezes eu tive isso, muitas vezes o Ailton não foi o meu marido, ele foi o apóstolo, sempre se dedicando à obra. Então, amados, se você que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você que nunca fez nada, faça isso. Então é o seguinte, palavras da bispa, tá? A bispa, tá, pessoal? Olha, se o teu marido te der um bom exemplo dentro de casa, como pai, como marido, isso, aquilo, blá, 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 não importa se depois ele te traiu. Se dentro de casa ele é um bom moço, uma boa pessoa, não importa depois. Só liberar o perdão. Imagina a cabecinha dele ali, ó. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu fiz isso, fiz aquilo, saí com a minha amante e agora estou aqui dando a volta por cima da carne seca. Por quê? Porque usam o evangelho, usam a Bíblia. Né? Eu estou dizendo para ela não perdoar? Não estou falando para ela não perdoar, tá, pessoal? Estou falando da cara de pau dele. Ele é cara de pau, tá? E ela, o problema é dela. Quem vai ficar a vida inteira lembrando do que ele fez para ela é ela, não é ele. Ele não, eu fiz, ponto final, acabou. Né? E se você der um bom exemplo em casa, segundo a bispa, segundo ela, tá tudo certo. Né? Mas Jesus gerou o perdão no meu coração. Então eu falei para ele, eu falei assim, Ailton, você como eu vejo você ainda, mesmo com tudo isso que você fez, você ainda tem o meu respeito como homem de Deus. Eu vou falar de você como pessoa, você ainda... Homem de Deus? Tá de brincadeira, bispa? Homem de Deus? Hã? Homem de Deus? Que homem de Deus que é esse? Homem de Deus? Vejam a história de Salomão. Salomão começou ali como homem de Deus e começou a se perder com as mulheres, perdeu a bênção de Deus. Né? Você vê ele como homem de Deus. De Deus não tem nada. Como eu disse, são falsos profetas, são homens mentirosos e fraudulentos que não estão nem aí. Que tem a cara de pau de vir aqui, assim como o João Leite fez, né? Tem a cara de pau de vir aqui, a público, envergonhar a mulher e sair por cima ainda. Eu não falso profeta, para mim, tem que ser na base do laço mesmo. Quando eu falo na base do laço, é na base do laço da escritura, porque eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Tipo assim, porque, assim, para que a imagem dele fosse destruída, ele deveria estar usurpando muito em muitas áreas, mas não foi o que ele fez. A única coisa que ele fez foi isso que eu descobri junto com vocês. Então, é por isso que eu estou me pronunciando. E quero também, mencionei o nome do irmão Flavinho, né? Foi o único nome... Peraí. Cala a boca aí. A única coisa que ele fez, só isso, pessoal, não fez nada mais, só me traiu. Só ficou 3 anos com o amante. 3 aninhos só, pessoal. Nada demais. Pregando o evangelho dentro da igreja que ele disse que era de Deus. Esse homem de Deus aqui, pregando o evangelho por 3 anos com o amante, segundo o que foi apurado. Então, não é eu que estou falando. Tá? Então, pessoal, eu fico indignado. Sabe o que eu fico mais indignado? Que tem pessoas que vão acreditar nessas palavras mentirosas. Não dele. Tá? Dele. Ele vai ler a Bíblia, pessoal. Ele vai ler a Bíblia. Você acredita que ele vai ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Eu mencionei lá porque, no calor do momento, dos ânimos, eu até quero pedir perdão a você, Flavinho. Em nome de Jesus Cristo, quero retratar também em relação à cesta básica que eu comentei e alguma outra coisa que eu não me lembro aqui, mas eu quero... Eu não vou mais... Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui. Onde é que ele vai falar do rapaz aqui? Ele vai falar de um rapaz aqui que ele comentou lá. Eu até tenho vídeo, na verdade. Eu tenho vídeo de um rapaz dando entrevista Ele deu entrevista... Eu não vou achar.
Ele deu entrevista num programa, acho que foi no Léo Dias, esse rapaz aqui, ele tocou no nome lá. Mas, pra terminar, pra não ficar muito longo o vídeo aqui, gente, vou colocar aqui, perdão, ele chegando com o amante em algum lugar. Esse aqui é o mísero carrinho do pastor, né? O pastor, o homem de Deus que prega o evangelho. Esse é o carrinho do pastor, tá? Você que é dizimista da igreja dele, você tem um carro, talvez um golzinho bola, um golzinho quadrado. Será que você tem um carrinho? Vamos ver aqui, ó, o carrinho do pastor. Há um evangelho de fariseus. Pessoal, tá ali o carrinho amante, tá? Amante. E depois da confissão, né? Não, mas ele ia confessar no dia que ele foi para a igreja, ele ia confessar. No dia que ele foi exposto, o homem de Deus ia confessar. O homem de Deus ia confessar. Será que ia mesmo? É a pergunta. Depois que foi exposto, eu nem consigo ver, mas é um carrão, tá, pessoal? É um carrão, esse carro dele aí, ó. É um carrão, tá? É um carrão. Ó. Aí o homem de Deus está com a amante, vai sair dali, ó. Saiu de dentro do carro, porque ela veio dirigindo. Pelo que eu entendi, tá? Só se ele pulou. Não, mas ela saiu do outro lado. Então, ela veio dirigindo o carro do pastor. E ele deu carona para ela, gente. Ele disse que ele deu carona para ela. Não, eu vou te dar carona, mas leva o meu carro. Eu vou te dar carona, mas leva o meu carro. Pra você ver como são fraudulentos e mentirosos, tá? Ó, tava lá conversando com ela. Eu tinha outro vídeo que eu não sei onde é que tá, que o carro dela, o carro da irmã, né? É o carro que tá do lado, é um carro branco que tá do lado. Se você voltar o vídeo aqui que eu coloquei, você vai ver que ela vai sair com o carro. Tá? Ela vai sair com o carro. Ela sai com o carro e o pastor depois sai com o carro dele, com o carrinho dele. Um carrinho baratinho, pessoal. Carro baratinho esse carro dele aí, né? E deixa eu ver se eu tenho aqui o vídeo do dia da... Não tem. Deixa eu ver aqui. Eu tinha um monte de vídeo. É que é tanto vídeo, pessoal. Tanto vídeo que foi vazado. Porque eles fizeram uma investigação boa. Tá? Boa. Mas enfim. Eles fazem as suas pataquadas. Mas foram só 3 anos. Coisa pouca, gente. Foi 3 anos com amante. Coisinha pouca. Tá bom? Coisa pouca. Não se preocupe que esse é homem de Deus. Esse é homem de Deus. Eu já falei demais aqui. Quero que você coloque aqui o que você pensa, o que você acha. Será que eles aprenderam com o João Leite? O professor desse cara foi o João Leite, será? Que ensinou como fazer o negócio? Como ter amantes? Hã? E dizer que eu caí. Eu traí a minha esposa, traí a minha igreja. Será, gente? Será que aprendeu na Universal com o Macedão? Comente o que você pensa, comente o que você acha. Como eu disse, o vídeo vai ficar longo. Forte abraço, até o próximo vídeo.